Então esses irmãos aí que estão trazendo essas mensagens aí, meus irmãos, sai fora disso aí é heresia. Não larga, meu irmão, não larga os mensageiros do Eterno para essa era, não larga aqueles que estão com a palavra do Eterno. Se eles tivessem com a palavra do Eterno, eles tinham trazido a revelação do nome do Eterno. Se eles estivessem com a palavra para essa última era, eles tinham trazido a revelação do nome do Filho do Eterno. Se eles estivessem com a palavra para essa era, eles tinham mostrado a Trindade para você, que a Trindade não existe. Nós trouxemos todas essas revelações. Agora aparecem irmãos aí, como aqueles que bateram de frente com Moisés lá e quebraram a cara, estão todos caindo por terra aí, ó. Todos caindo por terra. Levantou um lá em São Paulo, já caiu por terra com a heresia de que não existe o Partido do Pão. Querendo introduzir o quarto evangelho, um evangelho herético dentro da palavra do Eterno. Levantou e caiu por terra. Por quê? Porque o Eterno é que sustenta o mensageiro para essa era. Não é o homem não, meu irmão, é o Eterno levantou. Vocês não são seguidores de Romilson. Vocês são seguidores da mensagem do Eterno que eu trouxe para vocês e mandei vocês conferir nas escrituras para ver se bate ou se não bate. E a peneira tá passando, meu irmão, só vai ficar os fortes. Só vai ficar os fortes, só os fortes vão entrar no reino. Bom, meu nome é Romilson. Nesse estudo, meus irmãos, eu quero trazer um esclarecimento para os irmãos sobre a condição que se encontra aqueles irmãos que começaram junto conosco na caminhada. Aqueles irmãos que aprenderam o nome conosco, aprenderam que não existe trindade, aprenderam a questão da hierarquia e hoje se dividiram e formaram os seus grupinhos, formaram os seus partidos. Eu quero mostrar a condição desses irmãos perante o Eterno. Quero mostrar a condição que eles se encontram perante o Eterno dentro da Escritura. Eu vou estar mostrando isso para os irmãos. Então, se você tem uma Bíblia aí, acompanhe conosco esse estudo para vocês entenderem essa questão que eu vou trazer para os irmãos aqui. Agora, com respeito ao arrebatamento, meus irmãos, tem muitos irmãos aí dizendo que nós estamos no tardado noivo, porque o arrebatamento não aconteceu no dia 8 de abril de 2020, não aconteceu agora em 2021, então que nós estamos no tardado noivo. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, como eu disse para os irmãos, nós fazemos estudos dentro das Escrituras, calculando quando é que o arrebatamento pode acontecer. Já mostramos aí algumas datas aí e o arrebatamento não aconteceu. Então o erro está no Eterno? Não, o erro está em nós. Nós é que erramos em algum ponto aí. Então não tem nada desse negócio de tardar do noivo. Nós temos que reconhecer o nosso erro e pronto. Nós só não vamos calcular depois que passar a data aí do dia 26 de maio para frente, nós não vamos fazer cálculo nenhum mais. Por quê? Porque não tem como calcular. Porque uma geração é de 70 a 80 anos. E aí o nosso foco pode ser outro, mas nós não vamos calcular porque aí não tem como você fazer cálculo nenhum. E não é errado você calcular quando é que pode acontecer o arrebatamento. Porém, nós fazemos os cálculos porque nós acreditamos nos Salmos 90, versículo 10, onde fala que uma geração é de 70 a 80 anos. E Alcha disse que não vai passar essa geração. Mas agora, voltando ao estudo aqui, eu vou estar mostrando para os irmãos a condição que esses irmãos que se rebelaram e criaram seus grupinhos, suas doutrinas, a condição que eles se encontram perante o Eterno dentro das Escrituras. Porque existe algo muito mais importante do que só essa questão aí. Essa questão do arrebatamento é importante? É. Mas existe algo mais importante dentro da Escritura. O que é, irmãos? A edificação do templo do Eterno. O Eterno quer uma casa, ele quer um templo para poder habitar nesse templo. Então vou começar esse estudo através daqui. Veja bem, meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim: estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Yahshua Mashiach é a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue, como santuário em Yahweh. E vós também nele sois edificados para seres habitação do Criador no Espírito. Então aqui fica bem claro que o Eterno, ele quer uma casa, ele quer um templo para poder habitar nesse templo. No Velho Testamento o Eterno mandou fazer o templo lá, o templo de pedra, para o Eterno habitar naquele templo. Porém aquele templo lá era apenas uma sombra do verdadeiro templo que haveria de vir. É tanto que o nosso corpo, como eu já mostrei, ele foi representado pelo templo no Velho Testamento. O templo no Velho Testamento era constituído de átrio exterior, que é a parte de fora do templo, que representa o nosso corpo.
o santo lugar, que representa a nossa alma, e o santo do santo, que representa o nosso espírito, porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde fala que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo. Então o Eterno mandou fazer um templo lá no Velho Testamento. Aquele templo foi destruído, depois o Eterno mandou reconstruir aquele templo, já deu um estudo falando sobre isso aí, e ali o inimigo tentou impedir a edificação daquele templo, ele levantou várias pessoas para tentar impedir a edificação daquele templo. Hoje não é diferente. Hoje esse templo que o Eterno está edificando no Novo Testamento somos nós, é a sua igreja. A igreja é a casa do Criador vivo, porém ela está sendo edificada, o templo está sendo edificado. Olha o que ele falou aqui, ó. E vós também nele sois edificados para seres a habitação do Criador em espírito. No livro de 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Eterno. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16 e 17. Aqui, ó, deixa eu ler para os irmãos aqui, para os irmãos verem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Não sabeis que sois do templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Se alguém destrói o templo do Criador, o Criador o destruirá, pois o templo do Criador é santo, e esse templo sois vós. Então o Eterno, ele quer um templo para poder habitar nesse templo. Mas esse templo, ele está num processo de construção ainda. No livro de 1 Pedro, fala que nós somos pedras vivas, que estamos sendo usados na edificação do Eterno. Então esse templo está sendo construído. Aí agora eu vou trazer essa questão desses irmãos que se dividiram e formaram os grupinhos deles. Aí vocês vão tirar a sua conclusão lendo junto comigo as escrituras. Veja bem, meus irmãos, aqui ó. Eu já dei vários estudos falando sobre as 7 eras da igreja. Amigos, o que é as 7 eras da igreja? O número 7 significa plenitude. Por isso que o Eterno escolheu 7 para representar. Ele escolheu 7 igrejas. E Alcha mandou enviar uma carta para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. São 7 ao todo. Então Yahshua mandou uma carta para cada uma delas. E cada uma daquelas igrejas representava uma era que a igreja do Mashiach ia passar na terra, um período que a igreja do Mashiach ia passar na terra. A igreja de Éfeso, por exemplo, se você pesquisar, ela durou 100 a 100 e pouco depois do Mashiach. Depois veio a igreja de Esmirna, depois veio a igreja de Pérgamo, depois veio a igreja de Tiatira, depois veio a igreja de Sardes, depois Filadélfia e depois Laodiceia. Cada uma delas é um período, uma durou tantos anos, a outra durou outro. Já dei vários estudos aí falando sobre isso. E para cada uma delas, Yahshua trouxe um mensageiro para aquela era. Eu já mostrei que o mensageiro da igreja de Éfeso foi Paulo. Depois veio o mensageiro da igreja de Esmirna, de Pérgamo, veio o mensageiro da igreja de Tiatira, de Sardes. De Sardes foi Martinho Lutero, teve Irineu, teve outros mensageiros aí. E aí o que acontece então? Agora nós chegamos na era da igreja de Filadélfia. Quando nós chegamos na era da igreja de Filadélfia, como eu mostrei para os irmãos, a era da igreja de Filadélfia é a era da restauração de todas as verdades do Eterno. Para quê, meu Deus? O Eterno trouxe essas verdades para que o seu templo seja edificado, seja construído. Então no Velho Testamento o Eterno fez o templo, aquele templo foi destruído. Depois o Eterno mandou reconstruir outro menor e falou que a glória daquele templo menor seria maior do que o templo maior. A igreja começou, depois ela foi destruída com as heresias, que foi entrando durante as eras da igreja. Na era da igreja de Pérgamo, a igreja já estava totalmente destruída. Eles tirou o nome do Mashiach, botou um nome pagão, botou Deus que vem de Zeus, colocou a Trindade, que é uma doutrina maligna. Ali o templo foi totalmente arruinado. Então o Eterno ele precisa edificar esse templo. Ele precisa construir esse templo para poder habitar nele. Só que o Eterno agora ele vai fazer um templo menor. Por quê? Porque nem todos vão se posicionar para a edificação desse templo menor. A igreja de Filadélfia é a única que está posicionando para que esse templo seja edificado. É a era da igreja de Filadélfia, a qual nós estamos hoje. Então o templo do Eterno, ele precisa ser edificado. O Eterno vai concluir a sua obra. Está entendendo, meus irmãos? E aí, como é que o Eterno vai fazer isso? Restaurando todas as verdades. Na era da igreja de Filadélfia, o anjo, o mensageiro para essa era, para a era de Filadélfia, o Eterno está usando esse anjo para fazer o quê? Tirar a Trindade, que é uma doutrina maligna, nós tiramos para fora.
tirar a doutrina dos nicolaítas, que é a hierarquia que entrou para dentro da igreja. A hierarquia começou lá no catolicismo romano. A hierarquia vem dos nicolaítas. A palavra nicolaítas vem da palavra Nicolau, que significa Nico e Laus. É Nicolaus, Nico e Laus, que significa subjugar os leigos. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Então surgiu uma hierarquia. O Papa, os bispos, os cardeais, os arcebispos, até chegar no padre. Então essa hierarquia depois passou para dentro das denominações evangélicas. Essa hierarquia ela precisa ser tirada para fora, para que haja a edificação do corpo do Mashiach, a edificação do templo do Eterno. Tem que acontecer essa edificação. O Eterno vai edificar, ele prometeu que o seu templo vai ser edificado na era da igreja de Filadélfia. E aí quando esse templo estiver totalmente edificado, ele vai ser arrebatado. É um templo menor, não é um templo maior. O que mais então, homens? Tirou a trindade, tirou a hierarquia, tirou o batismo feito no nome dessa trindade, passou a batizar no nome de Yahushua. O nome do Eterno tinha que ser revelado. Por isso que na igreja de Filadélfia fala que na testa do vencedor vai estar o nome do Pai e o nome do Filho. Porque o nome do Pai é Yahweh e o nome do Filho é Yahushua. Então o Mashiach vai escrever o nome do Pai dele e o nome dele na testa do vencedor, na testa dessa igreja pura e verdadeira que é a igreja de Filadélfia. Então, para o anjo dessa igreja, o Eterno revelou o nome dele e o nome do seu filho, para que a sua igreja seja edificada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele lançou o fundamento da igreja para que ela fosse edificada. Qual que era o fundamento? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O fundamento é o nome de Yahushua. Lá ele estava tentando lançar o nome de Paulo como fundamento, tentando lançar o nome de Pedro como fundamento. Outros estavam tentando lançar o nome de Apolo como fundamento do templo. E Paulo virou e falou assim: vocês estão colocando outro fundamento que não é o verdadeiro. O verdadeiro fundamento é aquele que o Eterno escolheu, Yahushua Mashiach. Esse é o nome que tem que ser levado, tem que ser pregado, e a obra tem que ser construída em cima desse nome. O templo tem que ser construído em cima desse nome. Só que eles estavam querendo edificar uma igreja com o nome de Paulo, edificar outra com o nome de Apolo, e aí Paulo virou e falou assim: isso são outros fundamentos. Hoje que eles estão edificando Batista, Sé, Assembleia Preteriana, estão construindo em cima de outros fundamentos lançado pelos homens. Então essa obra não vai ter edificação alguma, porque ela é uma obra que o Eterno está fora dela. A verdadeira edificação é em cima do nome do Mashiach. Então veja bem, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Para haver a edificação, então, passou-se várias eras. Passou a era de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo. Aí na era da igreja de Pérgamo, a igreja decaiu, foi totalmente destruída. Na era de Tiatira nem se fala. Aí veio a era de Sarde, que é a era de Martinho Lutero. A igreja começou a entrar para dentro do seu eixo. Mas na era da igreja de Sardes, o Eterno virou e falou assim: não achei concluída a tua obra. Martinho Lutero não trouxe a restauração completa, porque isso seria a missão da igreja de Filadélfia, trazer a restauração de todas as verdades que haviam se perdido. É isso que o Eterno nos levantou para isso, para trazer essa restauração das verdades. Então, tem algo que é seríssimo que muitos não atentaram para isso. O que é, Ramos? A edificação do templo do Eterno. O Eterno precisa ter um templo construído agora, na era da igreja de Filadélfia, na era do tempo do fim agora. Essa igreja precisa ser construída, precisa ser edificada. O templo precisa ser edificado. Mas aí acontece o que então? Agora o Eterno foi e separou um grupo, agora com esse movimento que nós trouxemos aí na internet, no YouTube, trazendo todas essas restaurações. Por quê? Porque sem unidade, sem essas revelações todinhas que nós trouxemos aí, e sem estar na base da unidade, pregando um só evangelho, num só espírito, numa só fé, unidos, sem divisão, se não for assim, não existe edificação. Se surgir divisões, a casa cai, ela não vai subsistir. Então agora eu quero trazer os irmãos, para os irmãos entenderem a condição que se encontra esses irmãos que estavam no nosso meio, saiu e criou seus grupinhos, criaram as suas heresias. Vocês vão ver onde eles se encontram perante o Eterno. Tá bem, meus irmãos? Então o Eterno começou o movimento conosco, na igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ele revelou o nome para nós, ele revelou o nome dele, revelou o nome do seu filho, mostrou que não existe trindade, mostrou que não existe os nicolaítas, mostrou que o nome tem que ser feito no nome do Mashiach, Yahushua, mostrou a doutrina da ressurreição, mostrou várias questões, mostrou a besta, mostrou o falso profeta, mostrou várias coisas. Aí o Eterno começou então a edificação da igreja de Filadélfia junto conosco, começou conosco, através de nós, graças a ele, que o poder pertence a ele, a glória pertence a ele. Mas aí o inimigo, ele é astuto, Satanás ele é astuto. Como é que se para a edificação da casa do Eterno? Trazendo divisão.
Porque o inimigo, ele sabe que se ele trouxer divisão, a casa do Eterno ela não vai ser construída, o templo não vai ser construído. E a primeira divisão surgiu aonde, meu Deus? Surgiu lá no céu. Apocalipse 12, está aqui, Apocalipse 12, versículo 3 diz assim: apareceu então outro sinal no céu, um dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Diz que Satanás arrastou 1/3 parte das estrelas. O que são as estrelas aqui, Romeu? Os anjos. Ele gerou uma divisão lá no céu. Lá no céu, todos os anjos eram unidos num só propósito: adorar o Eterno, louvar o Eterno. Satanás foi lá, trouxe uma divisão no meio deles, 1/3 parte dos anjos passou para o seu meio. Então Apocalipse 12, versículo 3, versículo 4 nos mostra quem é o causador de divisão: Satanás. Então agora veja bem, meus irmãos. Agora eu quero estar lendo aqui, ó, Lucas 11, versículo 17. Quero estar mostrando para os irmãos que o que esses irmãos fizeram aí no nosso meio foi divisão. E o Eterno não está nessa obra. Se você está junto com eles, sai fora, porque você vai pagar pelo pecado de divisão no corpo do Mashiach. Você vai pagar pelo pecado de destruir o templo do Eterno, de ajudar a destruir o templo do Eterno, de trazer divisão, facção para o corpo do Mashiach. Você vai ser cúmplice disso se você se continuar acompanhando esses irmãos aí. Tá entendendo? Então veja bem aqui, eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui, Lucas capítulo 11, versículo 17 diz assim. Vou ler o 14. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Os fariseus já falaram: ele está expulsando o demônio porque o Beelzebu está nele. Satanás está nele, então ele está expulsando os demônios através do poder de Satanás que está nele. Agora olha o que Yahshua falou. Outros para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e uma casa cai sobre outra. E Yahshua então virou e falou assim: todo reino que estiver dividido entre si mesmo, ele acaba sendo destruído. Uma casa que está dividida entre si mesma, ela não pode permanecer em pé, ela vai acabar caindo. E a Escritura diz que a igreja do Mashiach é a casa dele, é a casa do Eterno. Então, a obra começou conosco. O Eterno nos levantou para trazer a edificação da igreja de Filadélfia, do templo que vai ser construído nessa era agora. Aí, se você saiu do nosso meio e formou um grupinho, você acha que o Eterno está com você naquela edificação lá? Você acha que você está ajudando a edificar a casa do Eterno ou destruí-la? Você está destruindo, você está danificando a edificação, porque você gerou uma divisão no corpo do Mashiach, na igreja do Eterno. Lá no Velho Testamento, Jeroboão dividiu o reino do Eterno em dois: o reino de Israel e o reino de Judá, o reino de Yalda. Ali ficou dois grupos, um grupo ficou com Israel, com Davi, e o outro grupo ficou com Jeroboão. Com quem que você acha que o Eterno estava? É lógico que era com Davi, porque Jeroboão criou um grupinho e levou o grupo dele para lá e falou: não, eu vou construir sinagogas aqui agora e vocês não precisam ir lá no templo mais, adorar no templo não. Vocês podem adorar aqui na sinagoga agora, adora o Eterno aqui na sinagoga, não precisa de ir lá para o templo onde Davi está lá não. Vamos ficar aqui, ó. Aqui eu construí para vocês aqui uma sinagoga, aqui vocês adoram aqui. Vocês acham que o Eterno estava com eles ou com Davi? É lógico que estava com Davi, porque Davi estava lá no templo onde o Eterno estava. A obra começou ali. Foi ali, tá entendendo, meus irmãos? Em Jerusalém, ao Shalom. É ali que estava a obra do Eterno, não junto com Jeroboão. Jeroboão gerou uma divisão e pagou pelo pecado de divisão, ele morreu com o pecado de divisão. Então é isso que eu quero trazer para os irmãos. Não existe, e Yahshua falou, não existe edificação aonde existe divisão. Ele falou: se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino vai acabar sendo destruído. Então o que esses irmãos aí estão fazendo é uma obra de divisão. O Eterno não está nisso. Estão debaixo de um pecado gravíssimo. O pecado de divisão, de dividir o corpo do Mashiach. Você quer seguir esses irmãos? Surgiu um grupo lá de Belo Horizonte agora, que diz que Yahshua é pai. Gerou essa divisão aí. Formou o grupinho dele. Surgiu um outro grupo aí agora que diz que Yahshua nasceu da vontade da carne, nasceu do sexo. Formou o grupinho deles. Estão até pregando agora que a tribulação já começou. Sem que a tribulação nem começou ainda. Diz que nós já entrou para dentro da semana de Daniel.
Então esses irmãos já formaram o grupinho deles, gerou uma divisão. Tá ali pregando que Yahshua veio da carne e pregando que a tribulação já começou, já está totalmente fora. O outro grupinho está lá pregando que Yahshua é pai, criando outras contendas lá e formou o seu partido. É o partido. A palavra seita que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11. Não marquei aqui não, mas está no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o 19. Paulo vira e fala assim: é necessário que haja divisão no meio de vós. Agora a tradução vai dizer assim: que haja seitas, que haja heresias, porque a heresia leva à divisão. Aí sai aquele grupinho e forma o grupinho dele. É igual a Batista, você pode olhar que ela saiu de outra denominação. Aí a outra saiu da outra, a outra saiu da outra. Uma divisão gera outra divisão. As denominações todas são frutos de alguma divisão. Está entendendo, meus irmãos? Nós não, nós estávamos fora do sistema, nós não pertencemos a nenhuma denominação, nós nos posicionamos no nome de Yahweh e Yahshua, na visão da era de Filadélfia, tá entendendo? E o Eterno trouxe toda essa revelação porque nós estávamos fora do sistema. Então você acha que o Eterno agora vai permitir um grupinho ir lá para BH, ó, um grupinho lá para BH, um outro grupinho lá para São Paulo, outro grupinho lá não sei para onde, e aí você acha que o Eterno vai permitir esse tanto de obra separada da igreja de Filadélfia? Você acha que o Eterno vai estar com esse grupinho edificando o templo dele? Lógico que não, meu irmão. O Eterno está aqui, ó, com quem ele começou a obra dele, porque o Eterno não aceita divisão no corpo do Mashiach. Vou mostrar isso para vocês dentro desse estudo aqui agora. Aí vocês vão ver onde esses irmãos estão. Eles estão enrolados, estão debaixo de divisão. Olha o que diz aqui agora. Você já viu Lucas aí, ó, falando que uma casa, se ela está contra si mesma, ela não pode ser edificada, ela acaba em ruínas, ela acaba em destruição. E o Eterno quer o seu templo edificado. Então, se você está na divisão, você está do lado do diabo, porque o diabo lá em cima ele trouxe a primeira divisão. Eu vou trazer aqui agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 12, versículo 12, que diz assim, ó: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com o Mashiach. Então o Mashiach é um corpo só, unido, porque ele é o cabeça. Ele sendo cabeça, ele pode administrar cada membro do corpo, ele pode levar cada membro do corpo a funcionar no seu corpo. Ele como sendo cabeça, a cabeça dá ordem e os dedos funcionam. Então eu sou um dedo, você é o outro irmão é uma orelha, cada um uma parte do corpo. Para quê? Para que Yahshua possa encabeçar todo o corpo dele. Entendeu, meus irmãos? Então o corpo precisa ser formado. O corpo precisa ser formado. Então se eu gerar divisão no corpo do Mashiach, eu estou danificando a obra do Eterno. É por isso que no versículo 25, olha o que diz aqui agora. Ó, o 24. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas o Criador dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros têm igual solicitude uns com os outros. Então aqui está falando que não pode haver divisão no corpo. Esses irmãos que saíram e foram afastando, suposição que eles são o dedo. Foi para lá, o outro dedo também foi para lá, foi juntando, ele está fora do corpo. Se você cortar esses 4 dedos aqui e largar eles fora do corpo, o que vai acontecer com esses 4 dedos? Eles vão entrar em decomposição. A vida para de fluir na hora, eles morrem na hora. Por quê? Porque o Eterno não está fluindo mais até eles. O Espírito do Eterno ali foi cortado. Se você cortar essa mão e jogar ela para lá, fora do seu corpo, o que vai acontecer com essa mão? Ela vai morrer. Ela vai morrer porque a vida não vai até ela, o sangue não vai até ela mais. Então esses grupinhos que está lá em BH, esse grupinho que está lá em São Paulo, que não aceita o Partido Pão, que se rebeliou, que criou a divisão, que fez igual Satanás lá no céu, dividiu, eles estão separados da igreja de Filadélfia. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a obra começou, foi com eles, foi com os irmãos de São Paulo. A obra começou, foi com os irmãos de BH, pregando que Yahshua é pai. A obra começou, foi com os irmãos de São Paulo, pregando que não existe Partido Pão. A obra começou com os irmãos aí, ó, do DF, de outros lugares aí, que diz que Yahshua nasceu, foi da carne. Começou, foi com esse grupinho aqui lá. Se a obra tiver começado com esse grupinho aqui, eles estão na razão. Se a obra tiver começado com esse grupinho aqui de São Paulo, aqui, eles estão na razão. Se tiver começado com os de BH, eles estão na razão. Porém, todos esses grupinhos aqui, ó, saíram daqui.
Agora, se você estiver aqui posicionado com a igreja de Filadélfia, você está na posição que o Eterno te chamou. Você está na posição da igreja que está sendo edificada e restaurada. Aonde estavam os irmãos de São Paulo, meus irmãos? Os irmãos de São Paulo, onde eles estavam quando nós estávamos pregando que não existia trindade? Neste estudo nós estaremos falando sobre a doutrina da trindade. E o irmão Zé Carlos estará fazendo algumas perguntas que, com a graça do Criador, eu quero estar respondendo a estas perguntas. Nós estaremos desmascarando a doutrina da trindade. Estaremos mostrando que essa doutrina veio do paganismo. Essa doutrina veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Onde eles estavam quando nós estávamos mostrando o nome do Eterno, o nome do seu Filho? Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Eu estou aqui com o irmão Zé Carlos para nós falarmos hoje sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Pois a maioria do cristianismo hoje não sabe qual é realmente o verdadeiro nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho. Trazendo todas essas revelações para os irmãos, onde eles estavam? Aonde estavam os irmãos de BH? Aonde estavam os irmãos do DF? Sabe aonde? Comendo comida enlatada dos pastores. Estava dentro do sistema servindo os nicolaítas. Estava lá dentro, cego, adorando a Santíssima Trindade da Igreja Católica, adorando o Deus homem, adorando o nome que significa isto é um porco. Eles estavam lá dentro. Mas por quê? A visão não está com eles? Eles estão dizendo aí agora que eles, igual os irmãos lá de BH, não estão dizendo que eles são a igreja de Filadélfia? Então onde eles estavam na hora que nós estávamos mostrando que não existia trindade? Onde eles estavam? Onde eles estavam quando nós estávamos mostrando que não existia hierarquia? Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Como nós dissemos no primeiro estudo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. Eu estou aqui para mostrar através das escrituras sagradas que tudo que eles mostraram até hoje, que tudo que eles ensinaram até hoje são doutrinas heréticas e malignas. Aí eles vieram, estavam dentro da denominação, servindo o clero, servindo o sistema. Todos esses grupinhos estavam lá dentro. Eles vieram para o nosso meio e agora saiu e formou o grupinho deles. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Demônio. Isso chama-se demônios, espíritos malignos. Por isso que no livro de 1 Timóteo diz que existe doutrinas de demônios. O demônio cria as doutrinas, sopra na mente dos homens, para que os homens venham criar as suas facções, as suas seitas. Seita, a palavra seita significa facção, divisão, partido tomado. Lá nos fariseus existia o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, existia vários partidos lá, vários grupos. Aí eles chamam aquilo de seita. Então quando você ouvir falar na palavra seita, significa divisão. A Assembleia é uma seita, a Batista é uma seita, a Presbiteriana é uma seita. Por que, Romilson? Porque são divisões, são facções. O Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. Por isso que o Machia falou, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Laodiceia, a igreja que está em Corinto. É uma cidade, isso é nome de cidade. Tem tradução que até fala assim, a igreja que se reúne em Coríntios. Então, cada um desses nomes aí são nomes de cidades. E para cada uma dessas cidades só tinha uma igreja. Então, meu irmão, você tem que estar na base correta. Na base da unidade e aonde começou tudo. Não adianta você pular de um galho para o outro achando que você está fazendo a vontade do Eterno, que você está debaixo de divisão, você está debaixo de pecado. E aí você vai pagar caro pelo pecado de divisão. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Vamos ler lá. O que diz lá? Aqui diz assim: eu vos exorto, irmãos, em nome de Yahshua Mashiach, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Paulo, Shaul falando. Irmãos, vocês têm que guardar a concórdia um com o outro para que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existe divisões entre vós. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou do Machia. Aí fala, o Machia estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado por vós? Ou fosse batizados no nome de Paulo? Então Paulo virou e falou assim, vocês criaram seus grupinhos. Eu não, eu agora sou do grupinho de Belo Horizonte. Não, eu agora pertenço ao grupinho de São Paulo.
Eu não, agora pertence ao grupinho lá do DF, lá, que prega que Yahshua nasceu da carne. Cada um traz uma heresia. Eu pertenço ao grupo que não concorda com o Partido Pão. Eu pertenço a esse grupinho. Não, pertence ao grupinho de BH, que o grupinho de BH agora está com a palavra, o grupinho de BH agora, ele está pregando que Yahshua é pai. Você acha que você está na base correta ou você está na base errada? É lógico que você está na base da divisão. Porque o Eterno não vai levantar outro mover não, meu irmão. O Eterno só levanta um mover. Se você está com aquelas pessoas que estão com aquela visão para aquela era, você vai se dar bem. Se não está, você está fora e você está em pecado. Porque você está debaixo de divisão. Lá na cidade de Corinto só podia ter uma igreja fundada no nome de Yahshua. Eles queriam pôr outra com o nome de Paulo. Depois eles queriam pôr outra com o nome de Apolo. Depois eles queriam pôr outra com o nome de Pedro. Paulo falou assim, para com isso aí que isso aí é divisão. Olha o que as denominações fizeram hoje. Ah não, eu sou da Batista. Ah não, eu sou da Icéia. Ah não, eu sou da Preteriana. Ah não, eu sou da igreja luterana, porque foi Martinho Lutero que surgiu ela. Não, eu sou da igreja wesleyana, porque foi John Wesley que fundou ela. Você está na divisão criada pelo homem. Fundamentos lançados pelo homem. E esses aqui, ó, esses irmãos aqui, criaram doutrinas, se rebelaram por causa de doutrina. Eles não entendem que se eles estivessem com a palavra da verdade, o Eterno teria mostrado para eles o nome dele, e o nome do seu filho teria mostrado para eles que a Trindade não existe, teria começado a mover com eles lá primeiro. Se o Eterno quisesse, aí nós teríamos que respeitar. Se o Eterno tivesse levantado os irmãos lá de São Paulo e mostrado o nome dele, o nome do filho dele para eles, nós teríamos que respeitar esses irmãos. Por mais que eu discordasse de qualquer entendimento que estivesse dentro da palavra, eu tinha que ficar quieto para não gerar divisão. Está entendendo, meus irmãos? Paulo fazia de tudo, o apóstolo Shaul fazia de tudo para não haver divisão no corpo. Ele chegou ao ponto de rapar a cabeça e começar a querer cumprir até a lei que Tiago mandou para não gerar divisão eterna que não deixou. Paulo fazia de tudo para não haver divisão, porque ele sabia que quem gera uma divisão, ele está lascado perante o Eterno. Vou te mostrar que está lascado. Mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele está falando da mesma coisa. Se você pegar o Coríntios capítulo 1, versículo 13 e diante, ele for descendo, versículo 13 não, se você pegar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e for lendo todo até chegar no capítulo 3, o capítulo 3 ele torna a falar de novo. Olha o que ele fala de novo. Ó. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais. Esses irmãos são carnais, porque a carne é que gera divisão, contenda, briga. Ó. Como crianças no Machia, dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais, com efeito, se há entre vós invejas e divisões, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana. Paulo falou assim, se você está com inveja do irmão que tem um dom no corpo do Mashiach, quer tomar o dom dele, você está com inveja, você está gerando divisão, você é uma pessoa carnal. É isso que eu estou falando agora. Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana, ou seja, vocês não estão agindo como pessoas carnais, trazendo divisão para o corpo do Mashiach. Olha o que ele fala agora no versículo 16 e 17. Não sabeis que sois o templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Se alguém destrói ou se arruína, alguma situação vai falar, se alguém arruinar o templo do Criador o arruinará. O Criador o destruirá, pois o templo do Criador é santo, e esse templo sois vós. Então, se você não pode trazer uma palavra de edificação, não traga uma palavra de divisão, porque você vai pagar pelo pecado de divisão que você trouxe no corpo. Está entendendo, meus irmãos? É tanto que lá no livro de Efésios fala que os presbíteros, aqueles que têm o dom de presbíteros, de ensinar, eles têm que funcionar como junta no corpo. Uma junta, ela une um membro no outro. Ela une essa parte de cá com essa aqui com essa. A junta une os membros. Ela faz unir, não dividir. Esses irmãos aqui, tá igual os pastores das denominações, trabalhando como dividindo, separando. Tá igual o carniceiro, dividindo o corpo do Mashiach em vários pedaços. Já começou. Disse que aprendeu, disse que viu o corpo, viu nada, não teve visão nenhuma do que é o templo do Eterno. Porque se tivesse, não teriam formado os seus grupinhos e gerado essas divisões que eles geraram. Então, nessa palavra que eu quero mostrar para vocês, aonde esses irmãos estão. Eles estão lascados, porque eles estão dividindo a igreja de Yahweh, destruindo a edificação do corpo do Mashiach. Vou ler aqui agora, vamos lá, vamos pegar aqui agora.
Deixa eu estar lendo aqui. Quero estar lendo o livro de Tito. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tens a fazer com um homem faccioso. O que é faccioso? Um homem que promove divisão no corpo do Mashiach. Um homem que joga um irmão contra o outro. Um homem que forma panelinha no corpo do Mashiach. Ele está dizendo assim, ó, admoesta esse irmão uma ou duas vezes. Se ele não voltar atrás, não faça mais nada. Por quê? Pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Ele já se perverteu e se entregou ao pecado. Qual pecado? O pecado de divisão. Ele já está condenado. Por quê, Ramos? Porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós podemos ler. Gálatas, deixa eu pegar aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o que diz lá. Aqui diz assim. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicações, impurezas, libertinais, idolatrias, feitiçarias, ódio, rixas, ciúmes, iras, discussões, discórdias, divisões. Aí vem agora: invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino do Criador. Quem promove uma divisão, quem formou um grupinho em BH, quem formou um grupinho em São Paulo, quem formou um grupinho do DF, não herdarão o reino do Criador, porque gerou divisão, formou panelinha. Está entendendo, meus irmãos? Então a questão é muito mais séria do que nós pensamos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Não caia nessa de sair seguindo qualquer grupinho. Olha aonde a coisa se originou. Quando você encontrar, tem até muitos irmãos que encontraram irmãos lá do grupo de São Paulo, encontraram irmãos lá do grupo de DF e me ligaram aqui. Eu falei, não, mas eu fiquei sabendo que o mover do Eterno começou, foi com vocês. Então eu larguei aqueles irmãos lá agora e estou reunindo com vocês. Porque ele ganhou a visão de que só existe um corpo, só existe um templo que está sendo edificado. Não existe 3 templos, não. Só existe um templo que o Eterno está trabalhando nele. Quando o Eterno tiver terminado esse templo, se você não estiver lá nesse templo, como uma pedrinha viva que foi edificada nesse templo, você está fora da edificação. Se você estiver com esses irmãos aí, você está na divisão, você está debaixo de pecado. Você está incluído aqui, ó. Não herdarão o reino dos céus os que praticam tal coisa. Então, queira ou não queira esses irmãos aí, o que eles têm que fazer? Voltar para trás, tirar esse egocêntrico deles, renunciar a essas falsas doutrinas que eles criaram, essas heresias aí, e voltar para cá, se eles quiserem fazer parte da edificação do templo do Eterno. Então, eu espero que você entenda essa mensagem. Passa aí, divulga aí e mostra para essas pessoas que se elas não tiverem a visão do corpo do Mashiach, qual é a visão do corpo do Mashiach? Elas não estão trabalhando na edificação do templo do Eterno. Elas podem estar edificando qualquer coisa, menos a casa do Eterno, porque o Eterno não está em divisão. O Eterno só está construindo um templo. Ele não está construindo um templo aqui, outro lá, não. O Eterno está construindo a igreja de Filadélfia para essa era, está trabalhando nela, na era de Filadélfia. E para cada era, ele levanta uma pessoa para trazer a mensagem correta, a mensagem que vai levar à edificação da sua casa. E quando ele terminar esse templo, ele arrebata ele. Então, só para terminar esse estudo agora, meus irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que nós estamos na era de Filadélfia. Nós estamos na era de Filadélfia e nós pertencemos à igreja de Filadélfia. Hoje existe 2 igrejas coexistindo junto. Laodiceia e Filadélfia estão coexistindo junto. A Laodiceia são as denominações evangélicas, Assembleia Batista, Presbiteriana, Iceia, Igreja Universal, Mundial, todas essas denominações fazem parte da era de Laodiceia. Mas nós fazemos parte da era de Filadélfia, nós estamos na era de Filadélfia, as outras eras já se passaram. E aí tem os irmãos de Belo Horizonte aí que dizem que nós pertencemos à era de Sarde. Eles são Filadélfia e nós pertencemos à era de Sarde. Então nós vamos ver dentro das escrituras quem é que faz parte de qual era. Veja bem, irmão, vou estar lendo Éfesos, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, vou estar lendo a era de Éfeso. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. A era de Éfeso
foi a era do apóstolo Paulo, a era dos apóstolos. Eles sofriam pelo nome. Até ali o nome verdadeiro Yahshua era pregado. Era pregado o nome do pai, Yahweh e Yahshua. Então eles sofriam pelo nome do Mashiach. Até naquela época deles ali, o nome não havia sido ainda tirado. E nem na era de Esmirna também o nome não foi tirado. O nome só foi tirado no final da era de Pérgamo. Até a igreja de Pérgamo, no início dela ali, se pregava o nome ainda. Olha o que está registrado em Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome. Até no início da era da igreja de Pérgamo, o nome estava sendo pregado, o nome não tinha sido tirado. Mas quando chegou no final da era da igreja de Pérgamo, eles tiraram o nome Yahshua e botou o nome Jesus. Aí eles trocou o nome do Mashiach. Eles tiraram o nome do Eterno, onde aparece Yahweh, e colocou o Senhor. Ali o nome se perdeu. Aí você passa a era da igreja de Tiatira, não se fala mais no nome. Você passa a era de Sarde, não se fala no nome. Por quê? Porque Martinho Lutero não viu o nome do Eterno e nem o nome do filho dele. Então esses irmãos de BH não sabem nada do que eles estão falando. Eles estão dizendo que nós estamos na era de Sarde. Leia aí a carta da era da igreja de Sarde, Apocalipse capítulo 3, e vê se menciona a palavra nome aí. O nome não aparece. Por quê? Porque Martinho Lutero não trouxe a revelação do nome. Romilson, quem trouxe a revelação do nome? O anjo da igreja de Filadélfia. A ele foi revelado o nome, Yahweh e Yahshua. Aí houve a restauração completa. Faltava restaurar a questão do nome do Eterno e do nome do seu filho. Olha o que está escrito na era da igreja de Filadélfia. Aqui diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, é o santo, não é o profano não, não é o imundo não é o porco não. E o verdadeiro, não é o falso não é Jesus não é Yeshua não, é Yahshua. Ó, para esse anjo, para o anjo da igreja de Filadélfia foi revelado o nome. Olha o que diz agora: aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém abre. Conheço tua conduta, eis que pus na tua frente uma porta aberta. Isso aqui pode representar a internet para nós pregar o evangelho. Aí vem: que ninguém poderia fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegastes o meu nome. Ao anjo da igreja de Filadélfia foi revelado o nome e ele não renegou o nome. Ele abraçou o nome Yahweh e Yahshua e passou a pregar esse nome. Agora o versículo 12 diz assim: escreverei nele o nome do meu Criador, o nome da cidade do meu Criador e o meu novo nome. Então vai ter 3 nomes na testa dos vencedores. Vai ter 3 nomes na testa daqueles que estão na era de Filadélfia. Qual nome são esses, meus amigos? Yahweh, Yahshua e Yahshalom. 3 nomes em um. Então o nome foi revelado para qual era? Foi para a era de Sardes? Não. Foi para a era de Tiatira? Não. Foi para a era de Laodiceia? Não. Foi para a era de Filadélfia. Foi revelado para o anjo da igreja de Filadélfia. A ele foi revelado o nome. O nome foi revelado para os irmãos que estão lá em BH? Foi eles que trouxeram a revelação do nome? O nome foi revelado para os irmãos que estão lá em São Paulo? Foi revelado para os irmãos que estão lá em Brasília? O nome foi revelado para eles? O nome foi revelado para o anjo da igreja de Filadélfia. Revelou-se para ele o nome Yahweh, Yahshua e Yahshalom, é o nome da cidade santa. E isso prova que nós estamos na era de Filadélfia. Nós fazemos parte dessa era. Então eu espero que você entendeu esse estudo aí, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno. Que o Eterno esteja abençoando cada um de vocês. O nome foi revelado para os irmãos que estão lá em BH? Foi eles que trouxeram a revelação do nome? O nome foi revelado para os irmãos que estão lá em São Paulo? Foi revelado para os irmãos que estão lá em Brasília? O nome foi revelado para eles? O nome foi revelado para o anjo da igreja de Filadélfia. Revelou-se para ele o nome Yahweh, Yahshua e Yahshalom, é o nome da cidade santa.